Ei, meu parceiro. Ei, eu não sei você. Ele tá de trás. Ele vai ter. Ué, ele tá toda lá, ué. Ah, entendi. Deixa eu ver. Então. Foi quase percebido. Tá. Hoje é uma terça-feira e mal começou as aulas e o Samuel já tá de atestado. Atestado é modo de dizer, né? E assumir. Depois. Aonde? Isso, depois, muito bem. Mas começa desde aqui, ó. Ele tá doente, né? Então ele ficou bem ruinzinho. Olha a voz dele rouca. Fala aí, fala: oi, galera. Oi, galera. Agora tá até que tá melhorzinho. É verdade. Põe a mão, o braço na frente pra tossir. Meu dente caiu. Caiu o outro dentinho também. Quando eu tava comendo carê. Carê? Ainda bem que não engoliu, né? Aí caiu o dentinho, mas como a forma como ficou mole, né, foi de ele puxar pra frente, os de trás, eles ficaram assim, bem pra trás, assim, tortinho, ó. Quer ver? Mostra e dá um sorriso. Olha lá, ó. Tá lá pra trás. Aí o outro tava nascendo ali atrás e o da frente não tinha caído ainda. E aí, semana passada caiu. Mas ele tá em casa, acho que ele pegou uma gripe aí. Ele também tem a questão da asma, né? Ataca com a rinite, então eu acho que deve ter dado aí uma sinusite, porque eles não falam, né? Exatamente o que é quando você vai no médico, é muito difícil. E agora ele tá tomando remédio, tá sem ir pra escola, então ele começou a ficar ruim no sábado, aí domingo, né, ficou ruimzinho, a gente foi no médico ontem, segunda, então amanhã tem consulta de novo, só que se ele melhorar, ele já vai pra escola ou vai ficar mais um dia em casa. Mas é tão ruim, porque essa semana na escola eles estão ensinando um monte de coisa, as regras, né, fazendo toda uma adaptação, e aí eles vão mostrar a escola, e tem exames médicos também que eles fazem, né, então é muito ruim ficar faltando. Eu espero que amanhã ele consiga ir para a escola. O pessoal tá vindo aqui bater em casa ainda. Vieram ontem e hoje. Para a escola eu já liguei ontem. E aí quando você liga para a escola uma vez, não precisa ficar ligando sempre, né? Então agora a gente tá fazendo devocional. Eu tô fazendo o meu aqui. Enquanto isso ele vai treinando leitura. Aí assim que eu terminar o meu devocional, eu vou fazer com ele. Não tá quente, mamãe? Tá quente? Ufa. Tá um pouquinho de mesmo. Já só uma corzinha. E a corzinha? Cadê? Opa, caiu o meu, caiu. O meu caiu. Entendeu? Aham. São boas, né? Só não vai ser pra tirar. A minha mão. Ou vai esperar o. Certeza que você quer esse? Esse, né? O susto que eu levei de buscar esse menino e ele não tá lá com as turmas. Posso falar uma coisa que eu fiz? Primeiro, espera um pouquinho, você vai me explicar o que aconteceu. Cheguei lá e tava a Filipina, que é a mãe de um amiguinho dele. Só que na verdade é Filipina casada com brasileiro, então o amiguinho fala português, então virou amiguinho, né? E os dois desaparecidos não estavam lá. E tava todas as turmas já pra fora do pátio lá, para os pais virem buscar ou para irem com os grupos, né, dos professores. E eles não. E cadê, meu Deus do céu, já comecei a ficar nervosa já. Aí depois ela voltou falando que eles estavam dentro de uma salinha fazendo origami. Por que vocês não estavam com a turma? Por que estavam só vocês lá no origami? Por causa que a gente ia fazer uma espada gigante. Vocês queriam fazer uma espada, mas Gigantesco! a Cecê não chamou pra ir lá pro pátio? Chama o choque. Daí a gente tinha que vir lá e depois eu tava tentando fazer uma espada e daí meu amigo foi lá
E daí todo mundo viu e daí a gente ficou perdido. Ai, Senhor, cada uma que se piar me apronta. E daí o meu amigo falou assim, olha, então eu vou dormir aqui? Vocês ficaram perdidos. Assim, olha, Os eu dois vou dormir gaidinhos aqui. perdidos. Eu vou se esconder e dormir aqui? Meu Deus do céu. Bom dia. Acabou de levantar aqui. E hoje não foi um dia assim que eu acordei com a casa toda bonitinha, limpinha. Pelo contrário, às vezes dá até um desânimo, né? Porque você limpa tudo num dia, tudo. E parece que no mesmo dia já tá tudo virado assim, meu Deus. Mas ontem eu fiz muita coisa e inclusive ontem teve célula dos adolescentes, a gente mudou, né, a data de sexta para quarta-feira. E aí eu pedi pro Lucas vir terminar a janta. O resultado é, as coisas estão tudo aqui ainda. Meu fogão tá virado. É o fogão? Porque assim, né? Tem dois motivos. Primeiro, que assim, né, ele faz a janta e vai. E ele vai trabalhar. Ontem ele fez e já comeu a marmita dele e saiu. E aí, quando eu desci pra jantar, na verdade, eu nem jantei ontem. Só comi um pouquinho. Eu tinha pedido pra ele fazer bolinho de arroz, pra não estragar o arroz. E frango, que eu já tinha deixado temperado. E aí eu comi só, acho que um bolinho, 2 bolinhos de arroz e um pouquinho de frango. E eu vim aqui pra baixo e eu tinha tanto papel do Samuel E esses papéis estão acabando comigo. Tinha coisa que eu fiz. A tosse feia ainda, né? E aí eu resolvi os papéis que tinha pra resolver, né, da escola. Eu resolvi tudo que eu tinha que fazer. Quer dizer, eu achei que tinha resolvido. Na verdade, faltava preencher algumas coisas ainda e elas mandaram o papel de volta pra mim. Tem coisa que eu não entendi o que elas estão querendo, né? Vai ficar esse vai e vem aí. E aí ontem já chegou mais papéis e aí eu tenho que traduzir tudo e eu tenho que fazer o que tá pedindo. Então ontem eu fiquei... E aí tinha do Matheus também. Então ontem eu desci aqui pra cozinha, fiquei mexendo com esses papéis. Aí vim terminar a marmita do Rafael, fazer lanche pra ele. E é isso, daí acabei que não tive coragem de limpar, já tava, acho que já era 9 e pouco já. Não tive coragem de limpar a cozinha antes de deitar, então a gente acorda com essa bagunça, aí é um ciclo de desânimo, né? Na terça-feira eu consegui limpar tudo, assim, sabe? Deixar a cozinha limpinha, o balcão, a pia sequinhos. Então, pra acordar, assim, é tão gostoso, né? Mas nem todo dia a gente consegue, né, fazer as coisas. E hoje é o primeiro dia que o Samuel vai ficar, assim, no horário que seria o horário padrão mesmo. Que ele vai ficar sempre, né? Não significa que sempre ele vai ficar, que é 2h40. Então, ele sai de casa 7h30, 7h35, 7h40, esse horário que o grupinho passa aqui, se reúne aqui, né? E aí ele sai de casa esse horário e aí ele sai da escola 2h40. Só que ele tá vindo 11h40, né? Desde que ele entrou. Ele faltou aí, né? Porque tava doente. E desde que ele entrou, então ele tá vindo esse horário, 11h40. A partir de hoje vai começar o almoço, então ele vai vir 2h40. Mas eu ainda vou buscar ele por um bom tempo ainda. O Matheus ainda tá deitado, tem que acordar, senão vai atrasar. E aí o Lucas, acho que tá chegando do serviço. Que ele tá fazendo bastante hora extra essa semana. Oi, Samuel. Ontem meu amigo tirou a capa do primeiro amigo. Eu vi que ele tava sem capa na mochila, né? Fazendo o omeletezinho dele aqui. Normalmente eu faço ovo com tapioca, né? Aí acabou a tapioca, tem que ir lá no mercado brasileiro buscar. Aí eu tô fazendo com aveia, aquele pãozinho de aveia. Aí eu coloco um queijinho. E o Lucas comprou essa chaleira elétrica aqui, ó. Uma belezura. Nossa, ela é muito rapidinha. E aí, é engraçado que assim, né? Eu queria uma chaleira. E eu sempre ficava namorando essa chaleira aqui. Pretinha, com esse cabinho.
Mas eu nunca tinha falado pra ele e ele comprou exatamente a que eu queria. Olha. E aí eu coloquei aqui na geladeira. Eu não gosto, vou falar aquela coisa do perfeccionismo. Eu não gosto de ver algumas partes da casa assim que não estejam, tipo, Sapo. tudo certinho, Sapo. sabe? Aqui é o horário que ele vai sair, né? Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano. E é o horário que cada turma sai. Então hoje é dia... Licença pra mamãe, Samara. E aqui hoje é dia 16, então hoje ele sai 14h40. Aí vai ter dia que ele vai sair 11h40 de novo. Na verdade, isso aqui é sábado. Ele vai ter aula sábado. Aí aqui ele vai sair 1h15. Aqui também, porque é o dia que os professores estão indo nas casas fazer visita domiciliar. E aí o restante, né, 12h40. E aí eu coloquei também aqui o cardápio. Eu pedi pro ChatGPT traduzir na medida do possível, né? Aí eu coloquei aqui o cardápio, então hoje vai ser pão com leite, sopa de salsicha com legumes, peixe frito e salada de daikon. Aí já tem de amanhã aqui, ó, quero ver isso aqui, ó. Sabe? Mas, ó, esse aqui vai Salada com gostar. atum? Isso aqui eu não sei o que é. Salada com atum? Não, salada de daikon. Depois eu pesquiso e te mostro. Ele se interessa em saber o que tem, ele vem perguntar. Aqui embaixo tem o que ele vai fazer na semana, né? Então, esses dias aqui ele faltou, aí ontem ele foi, aí tem tudo que ele fez, aí hoje é mais comprido, ó, o dia é mais longo. Esse aqui é um que eu ainda tenho que traduzir. Eu sei o que tá falando, porque eu coloco aqui no Google Tradutor, mas eu ainda tenho que traduzir para deixar aqui escrito, mas eu não vou fazer igual esse aqui, eu vou só escrever de caneta mesmo. Pomada. Pra colocar o que é cada coisa, né? Até porque tem, por exemplo, aqui tem o dia que vai ter aula de matemática, o dia que vai ter aula de japonês, que seria tipo o nosso português, né? Aula de língua portuguesa. Aqui é de língua japonesa e tal. E aí eu preciso mandar os cadernos, né? Do dia. Vai lá colocar o sapato. Eles não estão aqui. Não, eles já vão vir. Vai. Eu quero mostrar as coisinhas que tem tudo na bolsa. Sapato, filho. Sapato. Meu Deus. Mas a gente tá atrasada, então daqui a pouco tô vindo aqui. Vou ver se eu consigo ir mostrando. Pode ser o amarelinho ali, ó. Esse aqui. Vai. Deixa essa bolsinha de dinheiro aqui. Então esse aqui ele usa pra ir e voltar da escola. Tem que estar sempre usando, né? Aí esse aqui é a capinha. A bolsa dele não é dessa cor, mas é só dos primeiros anos. Mãe. Espera um pouquinho, filho. Como o pessoal vai, então ele já fica aqui. Aí ele tem que levar a garrafa. Aí ele leva esse apito aqui, ó, que é de emergência. Então ele tem lanterninha, ele tem ali embaixo, ele faz um somzão, se for, né, o caso. Aí, ó, vai, Samu. E eu sempre subo pra olhar ele pela sacada. E ontem eu vi que ele tá indo, mas a menina não tava esperando muito ele, não. Eu achei assim, não gostei do tipinho que ela foi muito rápido. Olha lá eles indo. E aí no cantinho da mochila ele tem uma fita, a dele é vermelhinha, que eles penduram eles separam por grupos, né? Conforme o bairro, a região. Então agora ele vai passar lá na frente. Aí ele atravessa, aqui ele poderia ir reto, a escola é aqui. Mas eles fazem esse caminho aqui, ó. Vão lá pra frente, aí entra lá numa ponte, aí para na frente da escola. Já troquei de roupa, já tô com roupa de academia, só que eu vou sair acho que meio-dia, um pouquinho antes do meio-dia que eu vou pra academia, que é o melhor horário. E aí tô aqui fazendo meu devocional, na verdade terminei agora. Eu tô fazendo essa Bíblia aqui, né? Em ordem cronológica. Então ela não é da mesma ordem que as outras Bíblias. E aí, só que além do devocional, eu faço também estudo junto, né? Um estudo breve, não muito aprofundado, porque eu faço também o curso de teologia, daí eu me aprofundo mais. Mas esse aqui é do dia a dia, eu faço o método indutivo. Aí, eu vou mostrar aqui. Eu coloquei aqui, né, na capinha da Bíblia para eu poder sempre estar consultando.
Então, eu tenho as canetinhas, as cores. Tenho várias, né, coloridas. E aí eu vou lendo, eu leio todo o capítulo, ou um trecho que eu digo. Isso aqui, por exemplo. Eu não leio o capítulo todo, né? Eu leio o trecho, assim, ó. É que essa Bíblia aqui é diferente, ela é ordem cronológica, então normalmente ela já vai com os trechos já separadinhos, já por capítulo. Então não tem nem como. Vou dar um exemplo nessa aqui, nessa minha outra Bíblia. Aqui é um capítulo, tudo isso faz parte do capítulo 1 de Provérbios, mas esse é uma perícope, aqui é outra perícope, aqui é outra, então eu faço por trechos assim, por conta do assunto, né? Porque eu faço o devocional junto, então eu preciso de um tema para meditação. E se eu faço assim, vários temas em um capítulo só, eu não consigo extrair algo assim específico para ficar fazendo a meditação, né, durante o dia, fazer aplicação pessoal, colocar em prática, né? Então, como que eu tô fazendo? Eu faço a leitura do trecho, e aí eu faço essa leitura primeiro, aí depois eu volto lendo e anotando. Então, eu anoto ali os atributos de Deus. E aí eu fiz uma lista também dos atributos de Deus. Eu procuro ali os atributos de Deus que estão naquela passagem. Então, ela fala que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, todos os atributos estão aqui. E aí eu vou marcar esses atributos de laranjado. Na verdade, quando não tá bem explícito, eu escrevo de laranjado mesmo. Ações de Deus. Deus fez, Deus foi, Deus viu. Tudo isso, né, de ações. Deus mandou, eu coloco com esse verdinho mais claro. Mandamentos, ordenanças, aqui em roxo. Pecados, azul. Promessas, é um verdinho brilhante, ó. Nomes, vermelho, nome de pessoas, né? Lugares, azul. Coloco o tempo de rosa. Palavras de Deus. Então, quando tem palavras do próprio Deus Jesus, que muitas vezes pode ser juntos também com mandamentos e ordenanças, né? Mas aqui é no verde escuro. E aí, quando tem menções a Deus, Jesus, Espírito Santo, eu coloco em amarelinho. E aí depois eu tento identificar no que esse capítulo, esse trecho, aponta para Jesus. Então, eu vou mostrar aqui. Então, mais uma vez, né? É em ordem cronológica, então, não é igual às outras Bíblias. Deixa eu pegar um aqui que eu fiz recente. Acho que é esse aqui. Aqui, eu vou pegar esse pequenininho que eu fiz. E aqui tem vários pontos que eu posso colocar. Então, aqui, né? E Arão lhes contou tudo. Lhes contou. Contou para quem? Para os israelitas. Então, eu faço essa ligação, né? Aqui, tá vendo? Ó, de vermelho, né? Nome de pessoas. Esse vai até aqui em cima. Então, tudo que é porque eu quis enfatizar, tá? Mas, em seguida, aqui, ó, Senhor, né? Menções a Deus, o Espírito Santo. Então, eu pinto de amarelinho. Ações de Deus, é verde claro. Então, dissera, decidira vir. Então, ele veio em auxílio. Aqui o tempo eu coloco, por exemplo, aqui, ó, em seguida. Eu coloco como tempo também. Quando? Aí aqui, né, os atributos de Deus. Eu coloquei aqui. Moisés também realizou sinais diante do povo. Como que ele realizou esses sinais? Ele realizou esses sinais porque lá nos capítulos anteriores, Deus estava falando para ele que Deus ia dar poder para ele realizar sinais. Então, o poder vem de Deus. Então, é um Deus onipotente, né? Aqui nos atributos, ó, onipotência. Então, é o Deus onipotente, que pode todas as coisas. Aqui, soberania, um Deus soberano. Por quê? Quando o povo soube que Deus decidira, e Deus decidiu, ele é soberano para decidir. Aí eu coloquei aqui também, aqui se misturou junto com a de trás que eu risquei agora, mas aqui, ó, decidira vir em seu auxílio.
tendo visto a sua opressão. Deus viu a opressão do povo. Então, é um Deus que está presente. Coloquei onipresença. É um Deus que sabe. Ele sabia o que o povo estava passando. Então, onisciência. Onipresença, porque ele está presente em todos os lugares. Onisciência, porque ele sabe de tudo. E aí, ele tendo visto a opressão, ele veio, ele decidiu vir em auxílio do povo. Então, é um Deus de misericórdia, graça e bondade. Então, é só um exemplo, né? Todo dia eu faço isso, eu pego esses trechos. Hoje eu li esse que é um pouco maior, ó. Aqui eu enfatizei algumas coisas, né? Que fala que o faraó deu mais trabalho pro povo, para eles pararem de pedir para sair do Egito. Aí eu coloquei aqui, né? O faraó deixou eles ocupados. E aquela coisa, quando a gente tá muito ocupado, a fazer eles, a gente para de olhar um pouco para Deus, né? E aí aqui eu coloquei algo que vou colocar aqui então, porque é mais fácil de olhar, que tá bem pequenininho. Então aqui eu fiz hoje de Êxodo 5, do 1 ao 23. E aí tem uma parte ali que fala, né, que Faraó, ele intensificou o serviço, o trabalho do povo, né? Então, o povo de Israel que trabalhava lá como escravo, eles faziam tijolos, trabalhavam fazendo tijolos, e aí o Egito, né, o faraó fornecia palha para eles fazerem os tijolos. Mas depois que Moisés foi falar e pedir pro povo, para ele liberar o povo para ir pro deserto e tal, Faraó ficou com muita raiva e falou: esse povo tem que trabalhar mais, para não ficar pensando um monte de coisa. E aí ele intensificou o trabalho deles e parou de fornecer palha. Então mandou eles irem atrás da própria palha para poder fazer os tijolos, mas ainda manteve a mesma quantidade de tijolos que eles tinham que entregar. E aí, ou seja, né, piorou a situação deles. E aí fala que os feitores e os capatazes pressionavam o povo dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigido quando vocês tinham palha. E aí os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. E aí eles perguntavam: por que não completaram ontem e hoje a mesma tarefa, a mesma cota de tijolos? Então os capatazes israelitas foram apelar ao faraó. Daí o faraó, né, chamou eles de preguiçosos, enfim, e disse para eles que eles não iam ganhar palha alguma e que eles iam ter que continuar a produzir a mesma quantidade. E aí esses capatazes israelitas que estavam nessa situação viram Moisés e Arão e aí falaram: vocês atraíram o ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Então Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. E aí, o que eu anotei aqui disso, que é uma reflexão, né? É que quando Moisés clamou por libertação, o contrário aconteceu. Aconteceu o oposto daquilo que ele tinha clamado para Deus. Ficou pior a situação do povo. Então eles foram mais torturados, mas embora na época eles não soubessem, Deus estava no controle. Ele mesmo havia permitido todo o sofrimento e também o aumento do sofrimento para que seus milagres e maravilhas se cumprissem e para que ficasse claro que foi Ele, Deus, que fez, que não foi por conta do faraó ter sido bonzinho, não foi por conta de Moisés ter ido fazer o que tinha que fazer, e Arão. Então foi essa uma anotação que eu fiz hoje. Normalmente eu não faço esse monte de anotação assim. O que eu anoto é colocar para onde que isso aponta para Deus, para Jesus, né? Um exemplo, a história toda de Moisés aponta para Jesus, porque o povo estava em sofrimento e Moisés foi enviado para libertar esse povo do Egito. Então, essa história aponta para Jesus, porque mais tarde Jesus viria também, seria enviado para que nos libertasse do nosso sofrimento, do pecado, nos salvasse, né? Então é isso, são 8h30 agora
E aí eu vou terminar de dar uma ajeitada aqui na casa. Terminar de dar uma ajeitada não, eu vou começar. Já coloquei roupa pra lavar, mas eu tinha que fazer o devocional, né? Que eu sempre faço antes do Samuel acordar. Mas hoje eu dormi até mais tarde, não tô muito bem também. Desde que ele ficou ruinzinho, eu também fiquei assim com a minha garganta um pouco irritada, meu ouvido tá doendo. Meus dois, né? Eu tenho problema nesse. É uma longa história, desde o ano passado. Tive perda auditiva, inclusive. E aí tô com dor nele e nesse. Mas eu acredito que seja muito da poeira amarela, porque meu nariz estava sangrando demais. Coça muito, meus olhos coçam e tava sangrando. Então é muito de rinite, né? Então a gente vai finalizar o vídeo. Já foi aí a rotina da parte da manhã. E tem alguém aqui que fica fuçando minhas bolinhas, sabe? As verruguinhas. Ele fica fuçando, ele quer arrancar tudo. Misericórdia. Mas hoje já é um outro dia. A gente veio só pra finalizar. Que vendo o quê? Dá tchau, Samuel. Tchau. Tchau, obrigada por quem assistiu e até o próximo Vídeo.